Lei da atração, também é conhecida como a lei que diz que a sua mente e o universo estão totalmente conectados. Diz que os seus pensamentos vão entrar em sintonia com o universo, que vai te trazer tudo aquilo que você almeja em algum tempo, seja esse no curto, no longo ou no médio prazo. Existem diversos livros, mais livros que você pode contar na mão sobre o tema, filmes, histórias, contos, pessoas divulgando, palestras, influências, pessoas falando amplamente que é possível alcançar a abundância, a liberdade e a riqueza simplesmente com a força do seu pensamento. Existem 2 livros que são amplamente citados quando se fala sobre lei da atração e um nome principal surge no meio deles. O primeiro livro, Pense e Enriqueça. O segundo livro, O Segredo. O primeiro livro, Pense e Enriqueça, foi escrito por ninguém mais e ninguém menos do que Napoleão Hill, o homem que é citado diretamente quando se fala sobre abundância e lei da atração, porque supostamente todos os segredos para a abundância, riqueza e liberdade financeira estão escritas naquele livro ao qual Napoleão Hill escreveu. Enquanto O Segredo é um livro que também teve um filme e teve participação de algumas pessoas famosas. Nesse filme e nesse livro eles contam o segredo para você alcançar aquilo que você almeja, que é basicamente pensamentos positivos em torno daquilo que você almeja, se vestir como você quer se vestir no futuro, imaginar que você já está em tal situação X ou Nós Y. podemos ter tudo o que quisermos. Não importa o tamanho. Em que tipo de casa você quer morar? Você quer ser milionária? Que tipo de negócios quer ter? Você quer ter mais sucesso? O que você realmente quer? E isso, de certa forma, não está errado cientificamente falando, porque os nossos pensamentos, de acordo com Buda, e futuramente alguns estudos trariam isso também, afetam a forma como nós vemos o mundo. Se nós enxergamos o mundo de uma forma pessimista, todas as nossas ações serão mais ou menos dirigidas para caminhos pessimistas, enquanto se enxergarmos o mundo com formas mais otimistas, todos os nossos pensamentos e ações caminharão para lados mais positivos do que pessimistas, de acordo com isso. Mas afinal, se você clicou nesse vídeo, você quer saber por que a lei da atração é uma mentira, mas em partes. Primeiro, para entender por que a lei da atração seria basicamente uma mentira, a gente tem que entender quem foi o seu criador, o autor do livro Pense e Enriqueça, que não foi ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Hill, um homem que supostamente teve reunião com milhares de pessoas buscando saber mais ou menos o que as pessoas fizeram para obter riqueza. E todo esse projeto surgiu de uma conversa que ele teve com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos naquela época. Durante essa conversa, Hill e Carnegie conversaram sobre riqueza, poder e como as pessoas chegavam nesse nível de poder e riqueza. Carnegie sugeriu a ele que ele fizesse um estudo dizendo e explicando quais são os fatores comuns entre as pessoas de sucesso no mundo inteiro e criasse, digamos assim, uma fórmula que conseguisse explicar e que as pessoas médias, os homens comuns, que não fossem milionários nem ricos ainda, conseguissem replicar para ter sucesso na sua própria vida. O que, assim, é algo fabuloso de se imaginar. Ele supostamente falou com 16 mil pessoas, dessas 16 mil pessoas, 500 delas tinham as maiores fortunas do mundo. E depois de muito estudo, muita anotação, muito trabalho e 2 décadas de pesquisa, ele chegou à conclusão e escreveu um livro. E nesse livro ele explicava o conceito principal que fez essas pessoas ficarem milionárias, que era o Mastermind, que basicamente você já deve ter visto em algum Instagram ou algum site ou algum anúncio, algum grupo de Mastermind. Um exemplo muito famoso de alguém que eu conheço que tem Mastermind é o Thiago Finch. Ele tem o Gold Age, que é um Mastermind de pessoas assim muito ricas que estão lá e as pessoas trocam informações, porque de acordo com Napoleão, são mentes que então estão em sintonia com o mesmo objetivo. Então elas se fortalecem, a soma de uma mente mais uma mente em sintonia soma mais do que 2. E eu não acho que isso tá errado, eu acho que pessoas em sintonia realmente fazem coisas melhores do que pessoas que estão totalmente em desarmonia. Só que a história toda perde credibilidade quando você para e pensa sobre a questão da lei da atração. Porque, de acordo com Napoleão, você tem que pensar para atrair a riqueza, pensar para atrair a abundância, para atrair a paz. Os seus pensamentos vão trazer essas coisas. Só que milhares e milhares e bilhões de pessoas no mundo, com certeza, pessoas pobres, medianamente ricas, medianamente financeiramente médias, já pensaram nessa questão, já pensaram, cara, eu quero muito ser milionário. E por que o mundo não tá cheio de milionários? Né? A defesa
das pessoas que acreditam na lei da atração é de que essas pessoas não estão milionárias porque elas passaram por alguma experiência negativa. Essa experiência negativa atraiu essa energia negativa para eles e impediu de que eles prosperassem, porque eles tinham energias negativas e pensamentos negativos e não queriam de verdade, eles não tinham essa convicção de pensamento de serem milionários. Mas a história perde mais credibilidade ainda quando você descobre sobre a vida do autor. O homem que escreveu sobre como ficar rico, como ter prosperidade, como vencer na vida e outras coisas, na verdade não tinha muito disso do que ele escrevia. Ele viveu momentos altos e baixos na vida dele, sendo a maioria deles baixos. Já tentou aplicar alguns tipos de golpe, já deixou de para algumas pessoas, viveu diversos divórcios. Isso não passa muito a energia de quem tem pensamentos positivos, porque, segundo ele, basta ter os pensamentos positivos que as coisas vêm, quase como sem esforço. Quase como se você não precisasse agir, o universo fosse simplesmente te conduzir para o caminho correto. Uma das coisas que mais passa descredibilidade sobre Napoleon Hill é o início da sua própria carreira. Quando ele supostamente teve a conversa com Carnegie, ele disse sobre aquelas coisas de que Carnegie, a ideia teria vindo de Carnegie, não do próprio Napoleon Hill, sobre encontrar a fórmula da riqueza. Essa conversa nunca aconteceu. Não existem evidências alguma de que essa conversa tenha acontecido. E ele só veio a falar sobre isso anos depois da morte de Carnegie. Então, a credibilidade é enorme, né? Seguindo toda a trajetória de Napoleão, você descobre que ele teve alguns negócios, algumas fraudes e divórcio. Ele teve 2 divórcios e, inclusive, no último divórcio que ele teve, a mulher com quem ele se divorciou se casou com um advogado de divórcio e levou uma boa parte da fortuna que ele havia construído. Ou seja, ele atraiu esse tipo de coisa? Uma das fraudes de Napoleon Hill começou em 1912, quando ele montou uma escola de montagem de carros, basicamente. Ele fabricava carros para uma empresa e essa empresa acabou falindo. E ele também, supostamente, não pagava os seus alunos que estavam trabalhando com ele. Passando essa falência, ele mudou a direção da escola. Em vez de ensinar as pessoas a fabricarem os carros, ele ensinava as pessoas a venderem carros. Além de também vender cursos, olha só. O assunto mais falado desse ano aqui, de 2023, de 2015 pra cá, foi basicamente cursos, vendedor de curso. Olha só aqui, curso ali. Todo mundo vendia curso, impressionante. Mas o foco dele, em vez de montar carros, passou a ser vender carros. E os alunos que trouxessem outros alunos ganhavam comissões. Ou seja, era basicamente vender o próprio curso, entende? Era um esquema de multinível. Ele fundou o George Washington Institute of Advertising, um lugar onde ele pretendia ensinar como alcançar o sucesso e ter autoconfiança, o que lembra muito os coaches de hoje em dia. Só que ele, nesse mesmo negócio, ele foi acusado de fraude, tentando vender ações a preços muito acima do que realmente valiam da sua escola. Ou seja, mais uma coisa negativa para o currículo de Napoleon Hill. Pouco tempo depois, em 1919, Napoleon Hill foi acusado de lavagem de dinheiro em uma espécie de projeto fraudulento de estoque de petróleo. O cara estava acumulando pontos e pontos e pontos negativos na vida dele. Então, vamos lá, a gente está chegando em mais pontos. Hill também se envolveu com pessoas que supostamente falsificavam cheques e foram realmente presas por isso, quando ele formou uma fundação que visava oferecer materiais educacionais para prisioneiros em Ohio. Olha onde a gente está chegando. Em 1922 foi quando Napoleon Hill disse que aconteceu um incêndio onde supostamente estavam todos os documentos que armazenariam as correspondências e todas as provas de que ele realmente se encontrou com pessoas muito importantes, como Carnegie, como Rockefeller e outras pessoas, para conseguir formar os seus livros. Mas, supostamente, tudo foi queimado e todo o registro se perderam. Em 1928 ele conseguiu convencer uma editora a publicar os seus primeiros livros, que foram um grande sucesso, que se chamou A Lei do Sucesso. Basicamente é isso, a Lei do Sucesso, onde ele explicava como as pessoas poderiam alcançar o sucesso. E realmente foi um sucesso. A vida de Napoleon Hill mudou da água para o vinho, basicamente. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Só que logo no ano seguinte, na depressão de 1929, ele teve grandes problemas financeiros. Mas será que ele atraiu isso, né? Fica aí a questão. Ele não atraiu isso. As consequências do mundo simplesmente aconteceram. Ele teve problemas financeiros. Ele teve que hipotecar muita coisa para conseguir se manter bem financeiramente. Um ano depois, em 1930, ele lançou outro livro chamado A Escada Mágica para o Sucesso. É um título bem chamativo. Eu, sinceramente, compraria esse livro se eu quisesse. E foi um puta de um fracasso. O livro não vendeu quase nada e ele ficou de novo numa situação financeira muito ruim. E aí vem a pergunta novamente:
Ele atraiu isso porque supostamente ele sempre teve pensamentos positivos, a qual ele passava nos seus livros. Agora, já em 1937, ele lança o que a gente pode chamar de um grande sucesso, um best-seller realmente. Um livro chamado Pense e Enriqueça. Provavelmente, se você segue alguém que fala sobre motivação e essas coisas do tipo, você já ouviu falar sobre esse livro. Esse livro é muito, mas muito famoso. E ele fez um grande sucesso mesmo. Essa pessoa realmente ficou rica. Napoleão Hill ficou muito rico com esse livro. Dizem que supostamente durante 50 anos vendeu-se 20 milhões de cópias desse livro. Um ano antes dele lançar o livro, em 1936, ele conheceu uma mulher chamada Rosa Lee. Basicamente, ele se casou com ela um dia depois de ter conhecido. Ele é do nosso bonde, ele é dos emocionados. E essa mulher, em 1940, pediu divórcio com Napoleão. Mas ele já estava com toda essa grana do livro que ele havia ganhado, comprado propriedades e tudo mais. E olha só o que aconteceu. Será que ele pensou nisso e atraiu? Ele se divorciou dela, a mulher levou uma boa parte do dinheiro que ele conseguiu com o livro e, de quebra, essa mulher se casou com um advogado que fez o divórcio dos dois. Ou seja, ele atraiu esse tipo de coisa. Em 1941, Hill publicou outro livro chamado Mental Dynamite e mais uma vez foi um grande sucesso. Não, mentira, foi mais um fracasso comercial. Parece que dessa vez ele não mentalizou corretamente o que ele almejava, que era o sucesso. Ele simplesmente não tinha mais sucesso nenhum e não tinha mais tanto dinheiro como tinha da última vez. Durante seus últimos anos aqui na Terra, Napoleão não desfrutou muito bem de uma riqueza abundante a qual ele pregava. Além de ter problemas com o dinheiro, ele também tinha problemas de saúde. Ou seja, ele não teve pensamentos positivos suficientes para atrair a riqueza que ele buscava, a abundância que ele buscava e muito menos uma vida saudável. Ele morreu não tendo grandes riquezas, nem tendo grandes propriedades. Isso significa que a letração é uma mentira? Não completamente. Porque, na minha opinião, significa que você tem que ir atrás das coisas que você quer. Mentalizar o que você quer é importante, mas o que vai definir se você vai alcançar estas coisas ou não são as suas ações, seus pensamentos vão te levar até elas. Então, sim, na minha opinião, mentalizar as coisas que você quer ajuda, mas não é suficiente. Então, não pense que simplesmente mentalizar as coisas ou ficar pensando, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, se encarar no espelho e falar, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, vai resolver todos os seus problemas, porque isso não vai. O que vai resolver seus problemas é tomar atitudes, resolver essas coisas e seguir sua vida. E não ficar preso nesse tipo de crença achando que a vida é simples como simplesmente pensar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.